Uhum. Como é que era essa história mesmo? As meninas foram as primeiras a ver os seres, né? Na verdade, não. Na verdade, não. Elas viram à tarde. Como que começou? Um objeto voador não identificado, ele caiu. Durante a noite, na madrugada, né, do dia 19 para 20, já era dia 20 praticamente, um casal de ruralista lá, um chamado Eurico de Freitas, outra Oralina de Freitas, viram um objeto em formato de submarino, soltando fumaça, como se tivesse avariado, passando bem baixinho no pasto. E aí o gado ficou meio que apavorado, correndo de um lado para o outro, e eles foram vendo até aquele objeto desaparecer, né, a distância, assim, porque tinha uns matos também, e na direção lá do bairro Jardim Andere, né? E logo pela manhã, no Jardim Andere, algumas crianças começaram a jogar pedras numa criatura que parecia uma espécie de macaco, que era isso daí, que elas imaginaram, né? Um bicho estranho, parece um macaco. Ficaram jogando umas pedras. Aí alguns moradores ligaram para o corpo de bombeiros, porque é o corpo de bombeiros que captura bicho, né? Assim, bicho selvagem, abelha, né? Essas coisas. E aí o corpo de bombeiros foi lá com luvas, redes, desceu um barranco. Esse barranco aqui, ó, que estão nas fotos. Esse barranco aqui, ó. Eu tô aqui em cima. Eles desceram por esse barranco. Aqui uma simulação do corpo de bombeiros. E eles capturaram uma dessas criaturas. Essas histórias são todas baseadas em relatos. Em ligações para a polícia, o que os policiais falaram, o que os bombeiros falaram. São mais de 100 testemunhas. Militares, civis, que tiveram algum tipo de envolvimento. A passagem das criaturas também dentro do corpo, aliás, do hospital. Teve até um médico que acabou dando um depoimento para um outro médico norte-americano que esteve lá, que é o Dr. Roger Carleir, falando a respeito que ele tratou de uma fratura na perna de uma dessas criaturas. E que a cicatrização foi algo extraordinário. Em 24 horas estava totalmente cicatrizado, e era uma fratura exposta. Isso foi descrito nesse livro aqui, ó, que é o livro UFO Crash in Brasil, do Dr. Roger Carleir. Então tá descrito. O médico que falou com o médico. Isso. Tá. Ele é um médico norte-americano, ele esteve participando assim das investigações do caso Varginha, teve lá na época, e como ele é médico para médico, acabou falando lá nos termos técnicos, dando detalhes, e tem detalhes incríveis aí, inclusive de interação, como se fosse uma espécie de comunicação com a criatura, através do olhar, não verbalmente, mas talvez telepaticamente, ou nessa interação. Ele disse que via várias imagens de coisas e tinha vários pensamentos que ele chegou a ficar com dor de cabeça. Ele enxergava no próprio... Dentro da mente dele, ele enxergava o que o cara estava falando. Enxergava como se fosse uma televisão, imagens. E ele fala o conteúdo dessa alguma coisa assim. O que ele estava tentando falar pro médico? Várias coisas. Aí tá nesse livro aí. Mas tem algum detalhe? Uma comunicação que ele tá tentando fazer com o médico? O que ele tava pedindo socorro? Tava pedindo para ser salvo? Esse aspecto também de empatia, né? Na hora que ele olhou para a criatura, ele viu que a criatura estava sofrendo. Eu não sei se porque os militares chegaram a atirar numa dessas criaturas. Tem um relato de um morador lá do Jardim Andere que disse que houve uma patrulha, desceu um grupo de militares, de repente ele escutou um tiro de FAL, que é fuzil automático leve, e depois os seres subiram o barranco com aqueles saco de campana. Um deles estava se mexendo e outro inerte. Então provavelmente o tiro que ele ouviu foi da morte de uma dessas criaturas. Depois nós tivemos um outro depoimento de uma pessoa que estava lá dentro dessa operação e que disse que o próprio militar ficou assustado ao ver essa criatura e aí sacou o armamento e
mandou bala. Eles relatam em algum momento que houve uma resistência por parte das criaturas? Em nenhum momento não houve, não. Não teve resistência por parte das criaturas. Só tentaram fugir, mas na hora da captura se deixaram capturar. E isso nos levou a uma conjectura de que o que foi pego, né, o que foi capturado pelos militares teria sido uma espécie de cachorrinho do ET. Um animal biológico treinado, talvez um robô biológico, que faz determinadas funções, mas não o chefe, não o tripulante principal da nave. Esse que foi pro hospital não era o ET, era um cachorro? Não que fosse cachorro. Eu usei cachorro entendi. como se fosse um ser submisso a uma outra tipologia. Esse é o que foi pro hospital. Que mandava. Esse que é o cachorrinho, entre aspas. Os que foram pegos foram todos esses inferiores. Entendi. E mas o que aconteceu com o chefão? Então, esses eu acho que a nave deve ter vindo, como teve vários revoadas lá de objetos, deve ter resgatado esses antes dos outros. Os outros ficaram para trás. Mas aí eles chegaram a tentar voltar para pegar esse. Só que já era tarde demais. Tem um relato, por exemplo, de uma senhora que estava de acompanhante no Hospital Humanitas, da mãe dela, que estava com um problema de câncer lá e tal. E depois ela veio até falecer. Mas nesse momento em que ela estava, durante uma noite, um desses objetos chegou próximo da janela. E aí foi pânico generalizado, as enfermeiras correndo. E depois aí ficou o comentário, né, que as enfermeiras falando, deve ter sido por causa daquele bicho que passou aqui. Aí comentou que tiveram que incinerar, né? Eles aí conversaram lá com a mulher. Tiveram que incinerar a roupa de cama, porque ficou uma substância esquisita, que era meio oleosa do corpo daquela criatura. E aí tiveram que queimar a roupa de cama, né? Incinerar. E aí esse objeto ficou ali passando, mas depois foi embora. Ganhou altura e desapareceu. E os resultados quiseram ver o que era aquele bicho, né? Fizeram um experimento, uma ciência por trás. Tem alguma divulgação do que foi descoberto? Não há divulgação dos resultados, mas o que a gente apurou é que a criatura morta, uma morta e uma viva, foi para a Unicamp, e o Badan Palhares e o Corradinho Médici tiveram acesso a essas duas criaturas. E o Badan chegou a fazer a necrópsia com a criatura morta e fazer alguns testes com a criatura viva. Tem um médico também, que eu sei o nome dele, conheço, que ele chegou a ver a criatura antes dos americanos levarem. Vários médicos que estavam ali disponíveis antes dos americanos levarem foram chamados e puderam observar, mas não analisar assim complexamente a coisa. Deram uma olhada e cada um dentro da sua área, né? Observar alguma coisa daquela criatura.